eu quero que você pense um pouco na letra dessa música e peça ao Senhor para ministrar o seu coração. Me aproximo do teu fogo, eu quero queimar e te ouvir chamar meu nome e me apaixonar. Me aproximo do teu fogo, eu quero queimar e te ouvir chamar. Escute o Senhor. Escute o Senhor chamando o seu nome agora. Da paixão, sem me envergonhar, viverei pra tua glória, Senhor. E o leão ruge, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés, que eu seja livre, ouça minha voz, eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti, que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés, que eu seja livre, ouça minha voz, eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. E que a tua presença possa vir sobre nós agora. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa vir sobre essa igreja nessa noite. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa vir sobre cada pessoa que está aqui e encher o nosso coração com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fale comigo assim: Senhor Jesus, ministra o meu coração. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler um texto da palavra. Nós já lemos Mateus capítulo 6, que é o Pai Nosso, mas nós vamos ler em Filipenses também, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Quero conhecer também aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Levanta a tua mão, por favor, para a gente conhecer você. Olha que bom, que bênção, né? Olha que povo abençoado está aí nos visitando, né? Glória a Deus, muito obrigado pela visita de vocês. Aqui é um povo apaixonado por Jesus. Se você também já é apaixonado por Jesus ou quer se tornar apaixonado por Jesus, você encontrou o lugar certo. Não somos a única igreja desse planeta, mas somos uma que está ligada na videira, que é Jesus. E estamos buscando fazer a diferença onde o Senhor nos plantou. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Esse é um texto muito interessante. Diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje, tá? É uma linguagem mais atual, talvez um pouquinho diferente do que você tem. Mas diz assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? Fala comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso
o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou cidadão do céu. Cadê os cidadãos do céu aqui? Amém. Glória a Deus. Nós recebemos de Deus. Você que já entregou tua vida para Jesus, nós recebemos de Deus uma autoridade para governar sobre esse planeta, sabia? Que Deus deu uma autoridade para você governar sobre esse planeta, porque você não é mais daqui. Não estou dizendo que você é um extraterrestre, bem que às vezes tem pessoas que até parecem um extraterrestre, mas não é, né? Tem coisa que parece, mas não é. Mas Deus nos deu uma autoridade como cidadãos do céu. Nós somos cidadãos não daqui, mas dos céus. Nós pertencemos lá para o céu. Nós não pertencemos mais aqui. Você tem seu título de eleitor, você tem a sua identidade, mas a sua filiação celeste, para onde você vai viver a eternidade, não é aqui. Aonde você vai viver a eternidade, se você entregou tua vida para Jesus, é lá no céu. Enquanto isso você está vivendo aqui na terra, mas você já está vivendo, exercendo essa autoridade. Se você não está exercendo essa autoridade, você está perdendo tempo, porque você já tem essa autoridade. Está nas tuas mãos, olha para as tuas mãos. Está aí nas tuas mãos. A oração, ela é o veículo que nós recebemos de Deus para exercer essa autoridade. É o principal veículo que nós recebemos de Deus para exercer essa autoridade. Então a oração, o quanto nós oramos, a nossa intimidade com Deus, é o jeito que nós exercemos essa autoridade. Você está me entendendo? Então você tem essa autoridade, mas não calado. Você tem essa autoridade através da oração. A oração então são palavras que fluem de Deus para a sua vida e da sua vida para Deus. Um diálogo que é muito poderoso. Essa semana nós temos incentivado as pessoas a estar na torre de oração. Quem aqui frequentou a torre de oração essa semana? Várias pessoas. Pelo menos no horário que eu vou de manhã sempre tem bastante gente. Eu sei que mais à tarde, à noite. Quem aqui foi na tenda de Davi ontem? Nossa, muita oração. Eu sei o como que é precioso aquele tempo de muita oração. E eu quero dizer para você, todas as palavras que você diz ali naquele altar, todas as palavras que você diz ali de joelho, ou de pé, ou que seja baixinho, ou que seja mais alto, ou chorando, ou feliz, aquelas palavras ali têm um poder tremendo. Você é um cidadão do céu, você está exercendo a sua autoridade diante desse mundo com as suas palavras em oração. A sua oração então é poderosa, e através da oração nós vamos liderando uma invasão nessa terra. Cadê os invasores aí dessa terra? Nós vamos liderando uma invasão. Não é na nossa força, a nossa luta, a Bíblia diz, não é contra a carne e o sangue. Diz, isso está querendo dizer que não é contra as pessoas que é a nossa luta. Não é meu vizinho que é meu problema, não é meu patrão que é meu problema, não é aquela pessoa que implica comigo que é meu problema, que fica chacoteando de mim que é meu. Não é esses são os nossos problemas. Teu problema não é a Dilma, teu problema não são os deputados que não sabem legislar lá, não é o teu problema. A nossa luta é contra a carne e o sangue. Se nós não somos daqui, se nós não somos cidadãos daqui, então isso quer dizer também que nós somos governados por outra pessoa, por um outro rei. Você consegue entender isso comigo? Está acompanhando? Que você é governado por um outro rei? Quem é seu rei? A Bíblia diz que ele é o rei dos reis. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é quem nós prestamos conta. É a Ele que nós ouvimos. A Bíblia diz até que é antes obedecer a Deus do que aos homens. Não quer dizer que você tem que ser rebelde nesse mundo. Pelo contrário, você tem que ser manso como a pomba e astuto como a serpente. Você tem que ser obediente às autoridades até que elas não estejam te levando para o caminho do mal, enquanto elas não estão ferindo a palavra. Agora, no momento que elas falaram para você, não, vocês têm que mentir, vocês têm que roubar, vocês têm que passar os outros para trás, aí antes obedecer a Deus do que os homens. Então, através da oração nós estamos liderando uma invasão.
Eu me lembro que assim que a gente chegou aqui em Corbélia, muito feliz por estar aqui, e num dia de manhã, eu já contei isso aqui na igreja, mas muitas pessoas novas, num dia de manhã, numa dessa momento de oração, era um sábado de manhã, eu e mais algumas pessoas, nós montamos no carro, talvez a cidade quase toda dormindo ainda, e a gente foi em alguns cantos da cidade orar, e lá com o óleo da unção, declaramos: aqui, Senhor, vai se levantar uma coluna do teu templo. Vamos num outro lugar, aqui, Senhor, vai se levantar uma coluna do seu templo. E cercamos a cidade e falamos: bom, já está feito o fundamento, a oração, e agora nós só vamos tomar posse. Sabia que Deus já deu para você? Já deu para você aquela pessoa que você está orando? Por exemplo, o teu amigo que você pensou em convidar, aquela pessoa que está orando por ela, o teu familiar. Deus já deu para você, já deu a conversão dela, já está convertido em nome de Jesus. Ele às vezes só não sabe disso ainda. Então você só tem que fazer o quê? Tomar posse de se crer, e Deus vai cercando a pessoa. Deus é interessante. Eu acho que Deus, ele tem um senso de humor muito, muito grande, porque às vezes até umas pegadinhas que ele faz com a gente. Você percebeu isso aí ou não? Quem aqui já sentiu que Deus estava fazendo uma pegadinha com... Parece que Deus está fazendo uma pegadinha, né? Tipo assim: ah não, Deus, espero que isso aqui não aconteça. E Deus faz acontecer, aparece aquele abençoado na sua frente para tratar a sua vida, né? Para tratar seu caráter. Aquela situação acontece para mudar você. E Deus olha assim, pensando assim: puxa vida, olha lá meu filho, ó, vai superar. E aquelas pessoas que talvez não querem saber de Jesus, têm aversão à igreja, à célula, meu Deus do céu, esse bando de louco. Essas pessoas, Deus está olhando para eles, já tem um sensinho de humor com eles já. Fala assim: aham, é bem você que eu quero. E aí Deus começa a cercar. Converte a sogra, converte o irmão, converte o amigo. Daqui a pouco ele descobre que o patrão também é crente agora. Daí ele falou: meu Deus, eu tenho que puxar pelo menos o saco do meu patrão, né? O patrão fala: vou ter uma programação na igreja esse domingo, eu quero que você vai. Ô patrão, vamos? E aí Deus começa a cercar. Mas isso tudo acontece através da oração. A nossa arma é a oração. Nós estamos orando pela nossa cidade, pelo setor. Quando a gente ora, que abençoa a nossa cidade, isso tem um poder muito grande, meus queridos. É a oração do Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso. Então, tem algumas características nessa oração que a gente tem que entender. Uma delas é a primeira, né? Na verdade não é a primeira parte do Pai Nosso, mas é a segunda. Primeiro é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É a adoração. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre adoração. Mas a segunda parte fala assim: venha o teu reino. E aí a sequência: seja feita. Então a gente está orando, ou a Bíblia nos diz para a gente orar. Na nossa oração, a gente pedir ao Senhor que o reino dele venha sobre a terra. O reino de Deus, quando vai chegando, é algo silencioso, talvez ninguém comece a perceber, mas começa a contagiar. Nós estamos no ano da paixão contagiante, né? E começa a contagiar começa a contagiar, começa a ocupar espaços. O reino de Deus começa a atingir várias áreas da cidade e começa a transformar. Uma das características que o reino de Deus está chegando na terra não é barulho, não é pessoas que talvez tenham a cara de cristão, mas é a transformação daquele lugar. Você está me entendendo ou não? Aquela transformação sua, por exemplo. Tem pessoas aqui, eu tenho várias pessoas aqui que poderia citar, que talvez nunca imaginou estar dentro de uma igreja, que alguém imaginou, falou assim: eu nunca imaginei que aquela pessoa estaria dentro de uma igreja. Mas Deus vai transformando. Esse é o reino de Deus chegando. O reino de Deus está chegando, meu querido. O reino de Deus está chegando e está ocupando os espaços, está invadindo essa cidade. E Deus encontra pessoas chaves para que o reino dele seja propagado. E às vezes essa pessoa chave não é a pessoa que a gente imagina. Às vezes é uma outra pessoa.
Às vezes é uma outra pessoa que Deus escolheu. Uma pessoa que às vezes é aquele improvável, que ninguém está imaginando, mas que tem um poder grande de mudança na vida das pessoas. E ele começa a influenciar, começa a mudar a casa dele, começa a mudar o relacionamento dele com o pai e com a mãe. De repente um dia chega lá e pede perdão para o pai, para a mãe, por ter bebido. Pede perdão para a esposa, por ter talvez traído ela ou envergonhado ela. Pede perdão para o esposo, e assim por diante. O reino de Deus começa a transformar, vai sendo uma transformação. Então nós temos que orar: Deus, venha o teu reino. E o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus, ele vem e ele tem que se manifestar na nossa vida. Na sua casa, preste atenção no que eu vou dizer. Na sua casa, o reino de Deus tem que se manifestar. Lá no seu trabalho, o reino de Deus tem que se manifestar. O que é isso? Aquilo que tem no reino de Deus tem que começar a ter dentro da sua casa, dentro da sua vida. E a gente vai falar sobre isso. O que tem no reino de Deus tem que ter na nossa vida, tem que ter na nossa cidade. Tem cidades, por exemplo, do Brasil, que tem uma porcentagem muito grande de evangélicos. Tem cidades do Rio de Janeiro que eu conheço, pela estatística, não de ter ido lá, mas que é conhecida, muita gente convertida, mas que a transformação não veio. Pelo contrário, o crime aumentou, o roubo aumentou, cada vez as coisas estão piores. Interessante isso aí, não é? O que está acontecendo? Será que não veio o reino de Deus e só veio então uma conversão para uma igreja? Mas não veio o reino, porque não mudou a vida de pessoas, não transformou a vida de pessoas. Aonde Jesus vem, não tem como mais ficar igual. Se Jesus chegou na sua vida, não tem como mais ficar igual. Começa a mudar. Quem tem sentido a sua vida transformada por Jesus? E tem feito coisas que até você estranha. Fala: eu não acredito que eu estou orando. Eu não acredito que eu estou sentindo o Espírito Santo. Eu não acredito que eu agora estou nesse negócio de jejum. Eu não acredito que agora eu estou lendo a Bíblia. E assim por diante. Eu não acredito que agora eu estou um homem ou uma mulher mansa. Era todo estourado, todo brabo, agora é manso. Manso e humilde de coração, assim como Jesus é. Então nós temos que, para que venha o reino de Deus, nós temos que se apoderar das realidades do reino. O que faz parte lá do reino de Deus? Nós temos que tomar posse daquilo e trazer aqui para a terra. Tem amor no reino de Deus? Então nós temos que tomar posse do amor e trazer muito amor para a nossa cidade. Tem desviado no reino de Deus? Você acha que lá no reino de Deus tem desviado? O desviado é aquele que se afastou do caminho, né? Você acha que no reino de Deus tem desviado? Pessoas que abandonam Jesus? Lá no reino tem? Então nós temos que tomar posse. Lá no reino tem, aqui também não vai ter. Ninguém vai se desviar. Já avisa na chegada ali que é proibido se desviar nessa igreja. Fala para o teu irmão assim: ó, é proibido se desviar. Eu até falo para algumas pessoas, já cheguei a falar para poucas, 2 ou 3. Falar para algumas pessoas assim que estavam meio desanimando, chegar a falar assim: olha, entrar na igreja é muito fácil, agora sair é difícil. Porque nós somos sarna. Pensa num povo sarna, não com aqueles que não têm compromisso com nós, mas aqueles que se converteu, nós somos sarna. E nós vamos buscar você. Nós vamos, se precisa, assistir um jogo do Corinthians com você. Mas nós não vamos deixar você se perder. Eu sou capaz de colocar uma camiseta do Corinthians para ganhar um para Jesus. Esses dias encontrei um amigo meu, Eduardo o nome dele, amigo da cidade lá de Céu Azul. E na época do campeonato mundial, ele nunca ia na igreja. Eu falei assim: ó, meu amigo, o seguinte, se o Corinthians ganhar esse negócio aí, você vai para a igreja? Eu vou, pastor. Se o Coringa ganhar, nós vamos. Eu falei: então tá bom. Então o Corinthians vai ganhar esse campeonato aí. E você vai para a igreja. E o Corinthians ganhou. E ele foi para a igreja. Já pensou? Teve pessoas até que orou para o Corinthians ganhar, só para que alguém pudesse ouvir sobre Jesus.
Então, meu querido, você se faz de tolo com os tolos, de judeu com o judeu, é assim que a Bíblia diz? De corintiano com os corintianos, de mano com os mano, de gaúcho com os gaúchos, e assim por diante, para que você possa levar Jesus para eles, para que você possa levar o reino de Deus. Nós estamos levando o reino, você querendo ou não, está levando o reino de Deus, você está manifestando, e você precisa ter fé, uma fé perseverante, que não abre mão do céu ser implantado aqui na terra. Nós não abrimos mão do céu ser implantado aqui na nossa na terra, porque nós somos cidadãos de lá, não somos daqui. Então, enquanto nós estamos aqui, aqui tem que ter características do céu. Não vai ter na plenitude, não vai ter rua de ouro, mas vai ter justiça na rua. Não vai ter muro de brilhante, mas não vai ter assalto na nossa cidade. Você está entendendo que as coisas começam a mudar? Começa a transformar e começa a diminuir, ao ponto que a pessoa pisar o pé na entrada da cidade, começa a sentir a presença de Deus e sentir que tem algo diferente nessa cidade, em nome de Jesus. Então, as coisas que acontecem no reino de Deus, aqui para nós, na terra, tem que ter a sombra. Igual você tem uma sombra, você já percebeu que você tem uma sombra, né? Você tem uma sombra, não é você, mas é uma sombra. Então nós aqui nessa terra, nós temos que viver as coisas como sombra lá do céu, não na plenitude, ainda impossível na plenitude, mas a sombra delas. Algumas coisas começando a se transformar, família ser transformada. Comecei a rodear o cartório da cidade para ver os casamentos atual como que está. Esse ano passado casou 75 pessoas assim, na nossa cidade, né? 75 pessoas se casaram. Mais de 10% se casaram aqui. E para a glória de Deus, tão firme. Não se separaram. Em nome de Jesus, e não vai se separar. Então vai começar a mudar as estatísticas. Eu estou falando isso para você porque as estatísticas passadas eram o seguinte: casava 70, divorciava 90 na nossa cidade. Talvez você não sabia disso. Mas então vai vir o reino e as coisas vão começar a mudar. E a oração do Pai Nosso diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Tem fome lá no céu? Não tem fome. Lá não precisa do programa Fome Zero. Lá não precisa da Marcha do Amor. Mas aqui precisa. Então nós estamos aqui vivendo o reino de Deus. Então aqui vivendo o reino de Deus, a fome tem que acabar. Não só da nossa cidade, mas de todo o nosso planeta. Sabia que se todas as pessoas dividissem o que tem, ninguém passaria fome no nosso planeta? Muitas pessoas passam necessidades para compensar aquelas pessoas que esbanjam demais. E não estou nem falando do nosso país. Estou falando de países de primeiro mundo aí, que você não tem nem noção, você entra no banheiro, você não sabe nem usar. Às vezes tem lugar que você pode chegar no outro país, você entra no banheiro e você não sabe nem usar. Tamanha tecnologia, tamanho uso de dinheiro que eles têm lá. Mas a divisão das coisas não é igualitária. Agora, onde o reino de Deus está sendo plantado, não está sendo plantado o comunismo, nem o fascismo, nem qualquer outra coisa, mas está sendo plantado o reino de Deus, que tem cidadão do céu, que quando vê uma pessoa que está precisando de alguma coisa, vai lá e acode. Até nós temos falado, né? Nós temos 2 marchas do amor no ano, agora em abril e outra depois no segundo semestre. Mas nós temos precisado de mais alimento. E até quero desafiar, se você quer se comprometer de repente com alguns quilos de alimento por mês, fixo, você já lembrar, eu tenho que dar na igreja lá uma cesta básica, 1 quilo de alguma coisa, ou 5 quilos, pode trazer, meu querido, traga. Essa comida não estraga aqui. Tem pessoas que precisam, não só dessa cidade, mas de outro lugar. Então a fome vai acabar. E não só a fome do alimento, mas a fome espiritual das pessoas. E de onde vai vir o recurso? De onde? De onde vai vir todo esse recurso que nós precisamos? Filipenses capítulo 4. Você tem que se apoderar disso aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 19.
Diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você pode orar. Se você tem enfrentado necessidade, dificuldade, você pode orar: Senhor, eu quero que essa palavra se cumpra, é do Senhor que vem o que eu preciso. E você não tem que orar só pedindo aquilo que você precisa, aquilo que é contadinho. Você, como um cidadão do céu, ore: Senhor, derrame abundantemente mais sobre a minha vida. Porque se você é um cidadão do céu, o que você receber, você vai usar o necessário e você vai abençoar as outras pessoas com mais. Você vai ajudar projetos, você vai ajudar a plantar novas igrejas, você vai ajudar a alimentar mais pessoas, projetos sociais como a gente tem plantado na nossa igreja, e assim por diante. Ajudar aquela pessoa da tua célula que precisa, aquele teu vizinho. Então, se você recebe pouco, como que você vai abençoar? Às vezes você não tem nem para você. Quando Elias encontra uma mulher, ele estava no deserto e ele encontra uma mulher lá numa cidade, e ele pergunta para a mulher o que ela tinha para comer. Ela diz assim: nós temos um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Não dava nem para ela direito, mas ela colocou na mão do homem de Deus. Eles oraram e aquilo se multiplicou. Porque de onde vem a riqueza que nós precisamos? Vem da onde? Vem de Deus. Vem de Deus a riqueza que nós precisamos. Tem uma teologia chamada teologia da prosperidade, que pessoas ficam se enriquecendo na costa de outros. Nós não cremos nisso. E as pessoas usam de malícia com as pessoas e falam: não, dê tanto que Deus vai te dar tanto, faça isso, né? Não pague tal conta e faça tal coisa. Não, nós não fazemos isso. Mas nós oramos para que Deus venha dar abundantemente sobre a sua vida, e que você também tenha o mesmo coração generoso que Deus tem, e dê também abundantemente sobre a vida de outras pessoas. E assim aquela pessoa, e assim aquela pessoa, e assim aquela pessoa, e isso vai se espalhando, e a cidade, a região, a nação vai sendo transformada. Nós precisamos de pessoas que têm esse coração, um coração ligado no céu, cidadãos do céu. O céu traz os seus suprimentos. Tudo que você precisa, Deus vai trazer sobre a sua vida. Mas você tem que tomar posse disso também, você tem que crer nisso. Você tem que ter um coração íntegro diante de Deus. Você não pode ser interesseiro diante de Deus também. Buscar a Deus porque Ele pode te dar alguma coisa. Ah, mas o que eu vou fazer em tal situação? Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Como que eu vou agir? Eu me lembrei de uma situação que, quando eu estava para ir para o seminário, em 2006, e naquele último ano eu cumpri os requisitos que tinha que cumprir, mas eu tinha que me mudar. Eu não tinha recurso, eu não tinha de onde vir um recurso, eu não tinha para quem me socorrer, mas eu tinha o reino de Deus sobre a minha vida, eu tinha o Senhor. Eu falei: Senhor, é propósito do Senhor mesmo que eu siga adiante nessa missão que o Senhor me chamou? É o Senhor que chamou, é o Senhor que vai trazer os recursos. E eu estava triste já, pensando assim: não vai vir o recurso, como que eu vou fazer? E num dia cheguei em casa, e uma pessoa, um pastor amigo meu, que há muito tempo que eu não conversava com ele, me ligou, e ele fez só uma pergunta para mim. Ele mandou fazer uma pergunta para mim. Ele mandou perguntar assim: quanto que você está precisando? Já pensou? Você está precisando de recurso? Não era muita coisa, mas eu não tinha. Mas era o que eu precisava para seguir adiante. E alguém ligar para você sem saber disso aí, eu só tinha reclamado para Deus: Senhor, eu preciso de ajuda. E eu não sabia nem quanto que eu precisava. Por isso que é bom a gente saber na hora quando a gente precisa. Mantenha suas contas em dia. Vai lá, anota lá quanto você precisa, porque de repente liga uma pessoa dessa para você. Deus mandou ele ligar. Deus já tinha falado para ele quanto que eu precisava. Já pensou nisso? Deus já falou para ele quanto que eu precisava. Ele só queria ouvir através de mim. Ficou mais difícil ainda, né? E eu fiz as contas, falei: eu preciso disso aqui. Ele falou assim: amanhã está na tua conta.
De onde vem o nosso suprimento? É claro, eu não tinha uma Ferrari, eu não tinha um Rolex, uma Cherokee, que nem diz um amigo que eu conheci. Não tinha nada disso aí, não tinha um casarão. Mas a gente estava buscando o Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. É aqui, ó. E o Senhor supre, porque o reino de Deus está em nós. A Bíblia diz que o reino de Deus está em você. É você que é o cidadão do céu. E como cidadão do céu, você não pode se portar como um cidadão da terra. Agora não queira pensar assim, vou me aproveitar de Deus. Deus, seguinte, estou precisando de um Camaro. Deus, estou precisando tanto de um carro novo. Não queira enganar a Deus, que de Deus nem se zomba, meu querido. Mas se você falar, Senhor, eu quero servir ao Senhor com a minha vida eu te entrego, igual a gente cantou aqui. O Senhor vai cuidar da sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa que diz sobre o Pai Nosso, essa oração fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem dívida lá no céu? O que você acha? Tem dívida na terra? Agora, uma das coisas que começa a acontecer na nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, e a gente começa a tomar posse desse reino de Deus e plantar esse reino, essas coisas começam a mudar. Primeiro, porque claro, tem muitas dívidas que nós fizemos porque foi necessário, não teve como não fazer, foi uma situação difícil na nossa vida. Tem dívida que foi feita por inconsequência nossa, né? Saiu comprando tudo e sem medir as consequências. E aí depois chega para Deus, Deus, me ajuda a resolver isso aqui, né? Mas Deus, meu querido, está atento às suas necessidades. E Deus começa a transformar a realidade social. E quando fala de dívidas, não fala só de dinheiro, mas fala daquela pendência que nós temos nos nossos relacionamentos também. Fala das ofensas que nós talvez tenhamos no nosso coração. No reino de Deus também não tem ofensa. Então a ofensa começa também a ser transformada. Aqui não tem mais espaço para ofensa. Na tua casa não tem mais espaço para ofensa. Na tua casa não tem mais espaço para coração peludo. Nós vamos até vender na igreja uma gilete santa para raspar coração peludo. Não tem mais espaço para isso na nossa cidade. Começa a transformar, tira toda a ofensa da nossa cidade. E aí eu vejo pessoas que se ofenderam. Que coisa linda isso acontecer. Pessoas que se ofenderam e se encontrar num lugar como esse, ou numa célula, e se dar um abraço e falar: me perdoa. É o reino de Deus se manifestando. Porque se não fosse o reino de Deus, talvez essas pessoas nunca mais iriam se olhar. Mas porque Jesus chegou naquela família, naquela vida, começa a se manifestar o reino. Então o perdão começa a surgir. Quem deseja e precisa desse perdão dentro da sua casa, está precisando desse perdão dentro da sua vida, ao redor, ou até em você mesmo. Então, meu querido, se lance nesse mar profundo do conhecimento da vontade de Deus. Entrega a sua vida de todo o coração para Deus. Agora, interessante, existe perdão lá no céu? Existe perdão lá no céu? Não existe. Não existe perdão lá no céu. Lá no céu existem pessoas que foram perdoadas, mas perdão não existe mais, porque lá você não vai ter segunda chance. Lá as pessoas não se ofendem mais. Lá uma harmonia. Então é uma coisa que vai sendo transformada na nossa vida. Quer dizer que a partir do momento que nós vivemos com Jesus, nós também daqui a pouco não precisamos mais pedir tanto perdão, porque nós vamos ofender menos as pessoas. Nós vamos ser mais mansos, mais humilde de coração. E Deus começa a fornecer esses modelos de relacionamento. Olha um modelo de relacionamento para você se relacionar dentro da tua casa. Está em Efésios 4:32. Como que eu me relaciono dentro da minha casa? Aí um modelo para você da palavra de Deus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Fica claro, o nosso modelo então de relacionamento é Jesus.
Você quer aprender a se relacionar com seu pai? Aprenda com Jesus, ele é o modelo. Você quer aprender a se relacionar com o seu irmão, com as pessoas? Jesus é o modelo. O que você vê na vida de Jesus? Então que você traga para a sua vida também, em nome de Jesus. Outra característica: e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há tentação, há pecado lá no céu? Tem tentação lá no céu, pecado? Não, não tem. Tentação, até a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus não quer tentar você para você pecar. Deus não vai colocar uma situação para você pecar. Deus não faz isso. Lá no céu não tem tentação e lá no céu não tem pecado. Então, à medida que a nossa santidade, o nosso amor por Deus vai aumentando, vai diminuindo o pecado. Se o pecado não tem diminuído na sua vida, é porque o teu amor por Deus não tem aumentado. O teu amor por Deus não está crescendo. A Bíblia fala para a gente orar, a oração do Pai Nosso fala para a gente orar, para a gente ser livre do mal. Ou, numa outra versão diz, libertos do maligno. Ou seja, que a gente tenha entendimento para fugir do diabo. Para que a gente possa fugir das tentações. Ou melhor, enfrentar o diabo, né? Ele tem que ter medo de nós. E fugir das tentações que eles lançam para nós. Fugir da impureza. Eu até vi um videozinho, não sei nem onde que eu vi isso aí, é tanta coisa que chega. Mas é um videozinho assim, tá um rapaz no computador. E ele começa a acessar um site pornográfico. Na hora que ele clica e aparece uma mulher assim, ele larga o computador e sai na carreira. E começa a correr, e pula muro, e sai longe, vai 100, 200, 300, mil metros de distância do computador. Aí termina assim: fuja da imoralidade. É um versículo da palavra. Então, diante da imoralidade, eu vou enfrentar aquela mulher bonitona ali, eu sou forte, não vou cair. Vai nessa. Vai mastigando essa massinha, você vai ver onde você vai parar. Vai ver onde você vai parar, lá no chão. Daí nós vamos lá te levantar, claro que nós vamos. Nós vamos lá te levantar. Mas você tem que fugir da impureza. Nós precisamos fugir. E nós temos que orar: Senhor, nos dá entendimento, para a gente ser liberto do mal. Um princípio santo. Grava aí, escreve na tua Bíblia. Esse não é um versículo, mas está baseado nos versículos. Principalmente desse aí: fugir da imoralidade. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Pode escrever aí na tua Bíblia. Quando você ler, você vai entender. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então você fuja da imoralidade, fuja do mal. Porque um coração modelado por Jesus é um coração que depende de Deus. Nós dependemos de Deus, meu querido. Eu não quero ser independente de Deus. Você não queira ser independente de Deus, dono do seu próprio nariz. Não. Seja dependente de Deus. Deus, o que eu faço nessa situação? A torre de oração está lá para você ter esse tempo de oração. Vai lá: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer nessa situação? Qual a decisão que eu tenho que tomar? E Deus vai responder você. Deus vai direcionar você. Deus vai modelar o seu coração de um jeito tão perfeito que o seu coração vai ser o estilo do de Jesus. Um coração modelado por Jesus é segundo o céu, é bem sucedido e tem entendimento de que a todo momento nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos aqui, meu querido, num tom de brincadeira com algumas coisas, mas eu sei muito bem o que eu estou falando para você. Eu sei muito bem aquilo que eu tenho orado sobre essa cidade. Às vezes a gente dá até de louco com louco, né? A gente se faz de bobo com bobo, mas nós sabemos muito bem aonde nós queremos chegar. E a intenção não é ter um clube social. É igual com esse projeto. A intenção não é só botar a piazada para jogar bola. A intenção nossa é mudar aquelas crianças e que elas conheçam Jesus.
Elas podem até se transformar em um profissional daquela área, até um jogador de futebol, não tem problema. Mas vai ser um atleta de Cristo então. Se for para ser um atleta, saindo dessa cidade agora, vai ser um atleta de Cristo. Então essa é a intenção. Nós sabemos que quando nós oramos e falamos assim, essa cidade é de Jesus, ouve agora Satanás e seus demônios, essa cidade é de Jesus. Não estamos mudando de doido, porque não tem nenhum doido aqui. O pastor não é doido, pelo contrário, isso é ousadia no espírito, porque nós estamos declarando e o mundo espiritual está falando assim, ah é? Então vamos ver. E manda a batalha, manda a luta. E nós estamos todo dia travando uma batalha. Não pense você que você está de boa nesse momento, não. Você se coloca então na sua posição de autoridade. Você dobra o seu joelhinho e comece a orar. Comece a buscar a Deus. Comece a clamar a presença dEle. E tudo vai ser transformado para a glória dEle. Tiago 4, versículo 7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele vai fugir dessa região, ele vai fugir da nossa nação, e nós vamos botar ele para fora desse planeta também. E nós vamos fazer a vontade de Deus, levar o máximo de pessoas possíveis lá para o céu. Porque nós somos cidadãos do céu, e nós somos embaixadores desse céu, e nós estamos cadastrando o máximo de pessoa possível, levando para o céu, só se a pessoa não querer mesmo. Mas se depender de nós, em nome de Jesus, ela vai. Liberto do mal significa também você livre de toda a influência do mal. Tem coisas que te influenciam para o mal, meu querido. Você tem que entender isso aí. Tem coisas que vai te influenciar para o mal. É aquela questão, não, eu estou forte, agora eu vou fazer isso aqui. Não, peraí. Toma cuidado. Cautela. Seja humilde, não seja soberbo. Você tem que se livrar da influência do mal. Aquilo que te influencia para o mal, você tem que se livrar disso. Tem dentro da tua casa ainda? Então você se livra. Tem na sua vida ainda? Então você se livra em nome de Jesus. E por último, a Bíblia diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo vem dele. O reino é de Deus. Só Ele pode transformar, mudar. É lógico, não é a gente que muda nada. Não sou eu, não é você que muda. Mas é a presença de Deus que está na sua vida. Agora você tem que entender isso aí. Até as pessoas que fazem parte do ministério de intercessão podem vir, devem vir. E aqueles talvez que não vão fazer parte, mas querem entender um pouco mais sobre a intercessão. Você também está convidado para estar. Nós vamos talvez direcionar aqui de uma maneira diferente, mas convidado para estar nessa capacitação sobre intercessão, para você entender um pouco mais. Quando você está andando por essa rua aqui, quando você está orando pela cidade, quando você está chegando à sua casa, quando você está andando pelos lugares mais remotos, talvez que você ande, mas você está declarando, esse lugar pertence a Jesus. Esse lugar aqui é do Senhor Jesus. Você está dizendo, Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí eu quero terminar falando sobre adoração. A adoração tem que fazer parte da sua vida. A adoração não é só você cantar. Você cantar faz parte da adoração, mas você pode adorar sem cantar também. Adoração é um coração rendido a Jesus. Adoração é você olhar para aquelas letras que você está cantando dizendo assim, é isso que eu quero viver na minha vida. Adoração é quando você está caminhando sobre essa cidade e você está sentindo a presença do Senhor ocupando cada canto, sobre cada bar dessa cidade, sobre cada ponto de droga, sobre cada estabelecimento público, privado, sobre cada carro, sobre cada empresa. E Deus vai plantar você nesses lugares. E Deus vai colocar você nesses lugares para você ser um missionário naquele lugar. E você declarar naquele lugar, teu, Senhor, é o reino, tua, Senhor, é a glória. Tudo é teu, Jesus, para a tua honra e glória.
Busquem as coisas lá do alto. Quero que você se coloque em pé, nós vamos orar. Se você anda muito preocupado, se você anda muito ansioso com as coisas dessa vida, lê o versículo 19, por exemplo, lá de Filipenses 3, que a gente leu 20, mas leia o 19. Talvez tenha um pouco a ver com a sua vida. Se você anda muito preocupado demais, preocupado com a tua vida aqui, preocupado com as suas coisas, preocupado que se você vai ficar rico, se você não vai. A Bíblia fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente anda muito ansioso, se a gente anda muito preocupado com essa vida, preocupado com o nosso futuro, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser da minha família, se eu ficar doente, o que vai acontecer? Se eu não ganhar esse dinheiro, o que vai acontecer? Se você está muito preocupado, é porque está faltando oração na sua vida, está faltando dependência de Deus, está faltando você passar mais tempo na presença de Deus. Que quando você passa mais tempo na presença de Deus, Deus acalma o teu coração. Deus acalma, Deus direciona você. Então hoje, meu querido, eu quero orar por você, mas não para tirar a tua preocupação, mas eu quero orar por você, para que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus, para que o seu coração, a tua força, a sua dedicação, a tua inteligência não esteja focada em como resolver teus problemas, mas esteja focado toda a sua força em como eu posso ficar mais perto de Deus, em como eu posso chegar mais perto dele. Porque quando você estiver bem próximo de Deus, tudo isso que eu falei aqui vai acontecer. O reino de Deus vai se manifestando aonde você estiver. Feche seus olhos, ore ao Senhor.